Deus abençoe a todos quantos chegaram até aqui esse vídeo. Deus abençoe você, sua família. E darei para vocês uma mensagem de reflexão bem conhecida. Acredito que 99% dos religiosos já ouviram essa mensagem bíblica referente ao Gênesis. Mas a palavra de Deus, ela é como uma fonte de água viva que se renova a cada manhã. A palavra de Deus é como uma fonte inesgotável, que quanto mais você tira, mais tem. E eu não falarei nada sobre o versículo ou o capítulo que eu irei ler para vocês do Gênesis, mas quero que vocês não apenas ouçam com os vossos ouvidos, mas com o ouvido da alma. Escute com o coração e ouça profundamente, e vocês vão encontrar algo a mais sobre o Gênesis que irá mudar definitivamente o conceito de vocês em relação ao livro Gênesis. Deus abençoe a todos vocês e a sua família. Irei ler para vocês, ou seja, narrar este capítulo, mas ouça com atenção e vocês vão encontrar algo completamente diferente dentro deste capítulo. Querido Deus, abençoe a todos quanto abriram este vídeo, a família de todos quanto chegaram até aqui e que nesse exato momento estão assistindo e ouvindo a tua palavra. As Escrituras Sagradas dizem que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou um simples e humilde servo do Senhor, não estou aqui para convencer ninguém, mas a tua palavra é quem se encarrega de ensinar todas as coisas. Sabemos também que o Senhor ocultou essas palavras dos grandes sábios e poderosos, mas a revelastes aos pequenos e humildes de coração. Abra o entendimento, a mente, para que eles reflitam na profundeza do conhecimento bíblico que tens a transmitir ao coração de cada um. Amém. Queridos amigos internautas, ouça com atenção o que esse capítulo tem a revelar de profundo e escondido. Você que já leu, já ouviu essa história narrada por vários, já ouviu esse capítulo diversas vezes nas igrejas, mas hoje traremos algo um pouco diferente. Quero que você ouça com atenção, medite, e se não conseguiu enxergar algo escondido neste capítulo, volte o vídeo novamente e preste bem atenção, e verá que o seu conhecimento em relação ao Gênesis mudará a partir de hoje todo o seu conceito. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus a chamou a luz de dia, e as trevas as chamou de noite. E foi-se a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Haja separação entre águas e águas. E fez Deus
a separação e fez separação entre águas e águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia seguinte. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervas verdes, que dê semente, e árvores frutíferas, segundo as suas espécies, cuja a semente estejam nelas e sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme as suas espécies, e a árvore frutífera, cujo a sua semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares a expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus. E então criou Deus as grandes baleias e todos os répteis, almas viventes, todos os répteis de alma vivente, e as águas abundantemente produzam conforme a sua espécie, e toda a erva e as asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia seguinte. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, gados, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as ervas, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-as e as dominai-as sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, de árvores que dá semente, servos-ão para mantimento, e a todos os animais da terra, e a toda a ave dos céus, e a todos os répteis da terra, que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E foi, e viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Bem, meus queridos amigos internautas, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido esse texto, já tenham lido o contexto, já tenham ouvido pastores, padres, religiosos falando sobre o Gênesis e sobre a sua criação. Eu não quero mostrar para vocês o que eu acho ou o que está no meu conhecimento sobre o Gênesis, mas ele é um conhecimento muito profundo e vai além do conhecimento de vocês. Se vocês parar para refletir, olhar com bastante atenção, você vai ver algo profundo e escondido nessa passagem bíblica. Não só apenas nela, como em todo o contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o grande poderio do Deus Criador dos céus e da terra. Algo que você nunca imaginou, nunca se passou pela sua cabeça. Até mesmo você que é pastor, estudado, teólogo, leia o Gênesis com atenção. Peça a Deus para que abra os vossos conhecimentos e você vai ver algo além do conhecimento humano escondido nessa simples passagem. Leia, medite, volte o vídeo e veja algo de diferente. Porque Deus é o único que lhe convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Ele lhe trará todo o conhecimento sobre todas as coisas, o escondido e o profundo, porque Ele é Deus. Um abraço a todos vocês e encerro por aqui este vídeo. Teremos toda semana uma linda reflexão de passagens bíblicas e grandes conhecimentos para vocês.